Capítulo 102 Recrutando. Depois de perguntar para algumas pessoas na rua, Fernando descobriu a localização do segundo campo de treinamento. Após algum tempo caminhando, ele finalmente achou o local. Não era muito diferente do primeiro campo de treinamento, eram por volta das 10 horas da manhã. Esse era o período mais intenso do treinamento dos recrutas. Fernando se aproximou do local e observou com atenção. Havia vários recrutas praticando, alguns sendo instruídos pelos instrutores a respeito de postura, métodos de ataque. Entre outros assuntos, era algo que Fernando não tinha chegado a aprender, já que se transferiu diretamente para a 13ª, tirando os movimentos básicos de espada. Fernando havia aprendido a lutar de forma praticamente autodidata e também copiando o estilo de luta de Raul. Depois de observar por mais algum tempo, Fernando finalmente achou as pessoas que procurava. Ele havia vindo aqui especificamente por essa equipe, a equipe 33. Seu líder Archie Alexander era especialmente fácil de achar, com seu cabelo loiro na altura do pescoço, além da garota baixinha loira Luísa que sempre ficava ao seu lado. Após esperar por algum tempo, Fernando checou o horário, eram 10h40h. Inicialmente ele planejava esperar até o fim do treinamento deles para abordá-los, mas ele teria que esperar mais de 2 horas. Fernando pensou que isso era pouco viável, ele tinha muitas coisas para fazer nesse dia. Depois de se decidir, Fernando retirou uma abraçadeira de sua pulseira de armazenamento escrita Esquadrão 0, bem como a insígnia de cabo. Como ele queria se manter discreto, ele havia retirado esses 2 adereços para não chamar a atenção, mas nessa situação a posição de oficial iria finalmente vir a calhar. Ao ver um jovem pálido se aproximando do campo de treinamento, o primeiro instrutor do campo imediatamente ficou atento. Era incomum que pessoas de fora viessem visitar locais de treino dos recrutas. Assim que ele estava prestes a mandá-lo se afastar, ele notou a abraçadeira de esquadrão em seu braço. Esquadrão 0? Um esquadrão nomeado. O que é isso? Nunca ouvi falar. De qual guarnição esse sujeito é? O instrutor pensou em dúvidas. Bom dia, cabo. Que assunto o senhor deseja vindo a um campo de treinamento de recrutas? Posso saber também de qual guarnição você é? O instrutor perguntou em dúvidas, afinal Fernando vestia roupas comuns, sem mostrar a qual guarnição ele pertencia. Os outros instrutores que lecionavam perceberam o primeiro instrutor indo falar com alguém e ficaram curiosos. Bom dia, sou da 13ª, tenho assuntos a tratar com a equipe 33, traga-os aqui por favor. Fernando disse inexpressivamente. Ele não tinha intenção de conversar muito com esse instrutor, então ele usou sua posição como o cabo que estava acima de instrutor. Ao ouvir o nome 13ª, os olhos do instrutor se arregalaram. A fama dessa guarnição já era terrível, depois da comoção de algumas semanas atrás, onde eles haviam entrado em conflito com a 2ª, 4ª e 8ª guarnições e até matado o capitão da 8ª e vários de seus tenentes e subtenentes. A fama da 13ª havia atingido um patamar sem precedentes. Muitos ficaram assustados com a brutalidade dessa guarnição, enquanto outros ficaram impressionados com sua força. Independente do que as pessoas pensavam, ninguém mais se atrevia a causar problemas para essa guarnição de loucos. Ah, claro, sim, eu vou chamar essa equipe agora mesmo, senhor, o instrutor disse, tentando descobrir o nome desse jovem cabo, mas ao ver o jovem pálido em silêncio, ele entendeu que ele não tinha intenção de conversar com ele. Então o primeiro instrutor, um pouco envergonhado e até assustado, foi em direção aos outros instrutores. O que? 13ª? O que eles querem com os recrutas? Será que aquele maldito Archie provocou aqueles caras? Um dos instrutores disse espatando. Devemos chamar o instrutor-chefe. Se algo acontecer, podemos ser responsabilizados por isso. Outro instrutor disse, temendo pelo pior. Ao ver a agitação entre os instrutores e um deles correndo em direção ao escritório do instrutor-chefe, os recrutas que treinavam ficaram distraídos. O que será que está acontecendo? Uma garota disse ao notar o clima estranho. Eu não sei, mas os instrutores parecem assustados. Um outro recruta disse ao notar as expressões dos instrutores. Archie Alexander, que estava focado enquanto balançava sua espada, de repente notou o alvoroço de conversa ao seu redor, então ele viu Louise, Hugo e Kel conversando. Ei, o que está acontecendo? Vocês se reúnem para conversar e nem chamam o grande A. Archie Alexander disse em direção aos 3. Calado A. Luísa disse, parecendo de mau humor. Ei, Luísa, você não deveria mandar seu líder de equipe calar a boca. Onde estão seus modos? Archie disse apontando para Luísa, que apenas o olhou fixamente. Pensando bem, hoje eu estou de bom humor, então eu vou permitir. Archie disse olhando para o outro lado. Os 2 pombinhos podem parar de flertar?
Hugo disse rindo, logo o par de olhos de Luísa se fixou nele, olhando furiosamente, mas ele parecia já acostumado e deu de ombros. Irmão, pare de provocar a Luísa, você sabe que isso nunca termina bem. Kel disse ao lado. Hahaha, realmente parecemos um par de namorados? O que você acha, Luísa? Archie disse rindo em direção à garota loira. Eu prefiro namorar um sapo do que você, seu cabeça de vento. Luísa disse irritada. Enquanto o grupo discutia, o instrutor-chefe seguido por alguns guardas saíram do escritório. Ei, para o instrutor-chefe aparecer, deve ser algo realmente importante. Disse Hugo notando os mesmos saindo, o grupo ficou imediatamente em silêncio tentando entender o que estava acontecendo, foi então que Luísa notou um jovem parado calmamente na entrada do campo. Aquele é mesmo ela normalmente não se deixando abalar, Luísa não conseguiu evitar a surpresa ao ver aquele jovem. Notando o comportamento estranho de Luísa, os três olharam em direção à entrada. Aquele cara, ele me é familiar, quem é ele? Archie disse tentando se lembrar. Os três olharam ao mesmo tempo para esse Archie, como se estivessem olhando para um idiota. Você realmente esqueceu? Você é mesmo um cabeça de vento. Aquele é o líder da equipe 2, ele nos deixou comendo poeira naquela missão dos Goblins. Luísa disse. O que? Aquele sujeito assustador de antes? Por que ele está aqui? Archie disse com algum receio ao lembrar de como o líder da equipe 2 parecia ler sua mente. Ao ver o instrutor-chefe chegando com alguns guardas, Fernando franziu a testa, ele queria evitar comoção, mas no fim não conseguiu. Cabo, o que gostaria dos recrutas do meu campo de treinamento? Se eles tiverem te ofendido eu mesmo irei puni-los. O instrutor-chefe disse com um rosto sério, mas em um tom não submisso, afinal um instrutor-chefe era um responsável por um campo de treinamento, sua posição militar seria equivalente a um sargento, 2 postos acima de Fernando. Eles não fizeram nada contra mim, apenas tenho alguns assuntos a discutir com eles, garanto que é apenas uma conversa amigável. Fernando disse calmamente, vendo que o mesmo não parecia ser do tipo cabeça dura ele resolveu também ser educado. Ouvindo isso o instrutor-chefe franziu a sobrancelha. Por sinal, nunca ouvi falar de um Esquadrão Zero na 13ª, sob qual tenente você atua? O instrutor-chefe perguntou de forma cautelosa. Meu Esquadrão Zero foi criado pela Tenente Galia, instrutor-chefe, se não tiver mais nada a perguntar, eu preciso falar com o recruta líder da equipe 33. Com licença. Fernando disse passando por ele. O instrutor-chefe franziu a sobrancelha, mas vendo que ele não tinha intenção de causar problemas, mas apenas conversar, não havia motivos para proibir sua entrada. Ao ver Fernando caminhar em sua direção, Archie Alexander, Luiz e os outros ficaram surpresos. Os recrutas em volta abriram caminho quando Fernando passou, muitos deles não sabiam quem ele era, mas como ele estava conversando com os instrutores todos presumiram que fosse alguém importante. De repente um dos recrutas pareceu se lembrar de alguma coisa. Esse não é o líder da equipe 2? Aquele que fez a melhor pontuação na missão dos Goblins Negros? Se bem me lembro seu nome era Fernando. Um dos recrutas falou num tom alto. Ao ouvir isso todos os outros lembraram dele. É verdade, é aquele cara arrogante que chamou todos de fracos. Um outro recruta disse um pouco descontente. Lembro que a equipe 4 subordinada a ele até deu uma surra em Archie e no restante da equipe 33. Um outro recruta disse. Cala a boca. Se aquele loirinho desgraçado te ouvir vai sobrar pra gente. Um outro recruta careca disse receoso. Ao ouvir os comentários dos recrutas, o instrutor-chefe e os outros instrutores ficaram de boca aberta. Líder da equipe 2? Isso quer dizer, quando o instrutor-chefe percebeu a identidade de Fernando seu corpo tremeu, ele era um mero recruta até pouco tempo atrás, mas foi promovido a um cabo, não só isso como também estava liderando um esquadrão nomeado. A 13ª ficou louca? O que eles estão pensando? Promovendo um recruta diretamente a cabo. Um dos instrutores disse sem acreditar. Nesse momento Fernando chegou próximo à equipe 33 e parou à sua frente. Seu nome é Archie Alexander, certo? Fernando perguntou enquanto olhava para o rapaz loiro de cabelos na altura do pescoço. Isso mesmo, Archie Alexander, ou AA para os íntimos. Archie disse tentando parecer valente, mas estava com um pouco de medo de Fernando. Meu nome é Fernando, sou o ex-líder da equipe 2.
Nós nos vimos na entrega de prêmios antes. Fernando disse calmamente. Ex-líder? Enfim, o que você quer comigo? Archie disse. Fernando manteve um olhar fixo em Archie, depois passou sobre Louise, depois Hugo e Kel. Cada um deles sentiu um calafrio quando o olhar frio do jovem à sua frente passou sobre eles. Eu gostaria de convidá-los para se juntar ao meu esquadrão, o Esquadrão Zero.